Fim de jogo no Maracanã, Flamengo 2-0 no Grêmio, né, pelas quartas de final da Copa do Brasil, 6-0 no agregado, é isso mesmo. Mas, sinceramente, falando um pouco do jogo, né, dos jogos, dos 180 minutos, eu não acho que a atuação do Grêmio foi tão dramática quanto esse 6-0 talvez indique, né, que tenha sido. E olha que quem está acompanhando aqui meu canal, desde que eu comecei a postar vídeos regularmente, sabe que eu sou um dos maiores críticos da direção, do elenco formado pelo Grêmio, de muitas atuações que a gente andou apresentando, né, naquela arrancada do Brasileirão, principalmente, etc. Eu não poupo saliva para detonar e para apontar, enfiar o dedo nas feridas que eu acho necessárias. E quem está falando isso agora é esse mesmo cara. Sinceramente, eu acho que primeiro que o Flamengo é mais time que a gente, tem muito, muito mais elenco, né? A gente vê o Léo Pereira jogando ali, um cara que seria a terceira opção em muitos times do Grêmio, até nem tão bons assim. Hoje é nosso titular praticamente, sabe? Então, enfim, os caras têm o Pedro na reserva, é outro paradigma, então, eles são melhores. Mas se a gente fosse resumir a vitória deles, a cachapante, né, a goleada no somatório, eu resumiria não, é o fato, é mais do que minha opinião, é um fato, se resume muito a 11 minutos de apagão aqui na Arena. Foi isso, cara. Se a gente olhar o primeiro tempo da Arena, o Grêmio jogou mais que o Flamengo, o Grêmio jogou melhor que o Flamengo. Se alguém merecia ter ido para aquele intervalo vencendo, era o Grêmio. Né? Não que tenha sido um massacre, o 0-0 também não era absurdo, mas 1-0 para o Grêmio ali não seria, talvez fosse o mais justo, sabe? Aí o Grêmio começa o segundo tempo ainda com 1 a mais, tinha uma perspectiva interessante, de repente a gente toma um gol, se desestabiliza, se desconcentra, é o legítimo apagão, né? Se eu não me engano foram 3 gols em 11 minutos, foi algo assim, ali acabou o duelo, ali acabou o Grêmio, né? E aí depois o outro gol é um acidente e no jogo de hoje o Grêmio até se portou bem, os dois times um pouco mexidos, né, com poucos titulares em campo, mesmo assim foi um duelo duro, os dois times querendo muito, assim, até me corrigindo, não foi tão poucos titulares em campo não, tá? Mas enfim, os dois times querendo, brigando, o jogo que parecia resolvido, estava, né, na real meio resolvido o placar, em campo não era o que a gente via, sabe? Parecia que estava valendo muito ainda, os caras jogando firme, discutindo, reclamando com o árbitro, foi pegado o jogo assim, e um primeiro tempo bem parelho, o Flamengo depois volta para o segundo tempo, na verdade nos 90 minutos de forma geral de hoje, né, do jogo que acabou de acabar, o Flamengo teve melhores chances, chegou um pouquinho mais, mas cara, é o tipo do jogo que se acaba 0-0 também não é nenhum crime, sabe? Se fosse Brasileirão, pontos corridos, a gente ia acabar com 0-0, somando um pontinho, seria bom negócio, seria justo, né? O Grêmio conseguiu segurar e tal, mas daí um pênalti bizarro, e aqui um parêntese, tá? Não sobre o pênalti especificamente, mas sobre a arbitragem de forma geral, patética, fraquíssima, esculhambou o jogo, mas daí um pênalti que eu sinceramente acho um pouco duvidoso, eu não sei se chegou a mudar o rumo da bola, não sei exatamente o que a regra diz, caso não tenha mudado, né? Porque a gente sabe que tem muito lance de bola na mão na área que não é pênalti. Então tem que ver se realmente mudou o rumo da bola, o que a regra diz para cada caso. E de todo modo, também foi imprudência do Tonhão ali. Tipo, aquela bola tu tem que estar com a mão para trás, sabe? Também tem um erro técnico ali dele. Enfim, uma infelicidade que daí eles abrem o placar e aí o Grêmio também meio que, tipo, não é que se desconcentra, dessa vez não foi bem isso, mas o Grêmio meio que, tipo, tá, larguei, sabe? A gente tava aqui penando para arrancar um empatezinho digno, talvez uma vitóriazinha mais digna ainda, aí os caras fazem 1-0, meio que o Grêmio, tá, sabe, se desarma, assim, baixa a guarda, relaxa e aí também numa jogada de qualidade dos caras que no segundo tempo os caras que entram no time deles seriam, acho que todos titulares do Grêmio, fácil, e
E aí acontece um segundo gol, meio de chiripa, meio de rebote, que sobra e volta e faz parte. Já é um Grêmio desmontado, né? Enfim, finalzinho do jogo ali. Então, sinceramente, no frigir dos ovos, o Grêmio tem muitos minutos de um enfrentamento ok com o Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil disparado, sabe? O Grêmio em frangalhos, o Grêmio ainda tentando escapar do Z4, o Grêmio se remontando, se reconstruindo desde que chegou o Felipão. Então eu não achei de todo mal, eu não achei horrível como o 6-0 sugere. É esse o resumo da minha ópera. Eu acho até que em alguns momentos desse duelo a gente viu um time do Grêmio em campo, a gente viu um time, uma ideia de time, um esboço de time, né? Coisa que ali antes do Filipão chegar, principalmente, a gente não estava vendo, os caras estavam perdidos, estava um amontoado, estava tipo assim, né, uma esculhambação, e agora pelo menos a gente consegue ver alguma coisa acontecendo. Em alguns momentos foi até um pouco alentador, mas óbvio que o placar agregado, o placar final foi horrível, horroroso. E agora, para fechar, falando um pouco de fora das quatro linhas, que para mim esse é o escândalo da noite, né? É a famosa, a famigerada torcida do Flamengo presente no estádio. Cara, isso para mim é um escárnio, sinceramente. E não só a STJD liberar, a CBF ficar inerte, não só o Flamengo ter tentado fazer, ainda mais num jogo que já estava decidido, sabe? É uma pequenez, é uma cabecinha sabe? Tipo, babacas, assim, sabe? Além de tudo isso, também, hoje especificamente, me saltou aos olhos a babaquice, a bunda molice da Globo, do Sport TV, desses comentaristas, desses narradores, sabe? Ai, agora a torcida do Flamengo volta aos estádios desde março de não sei quando, não voltava. É um momento bonito. Bonito o quê, cara? Tá sendo quebrada uma isonomia no mata-mata. Vocês não entendem de futebol, vocês trabalham com o quê? A vida de vocês gira em torno do quê? Sabe, um bando de bunda mole que parece que não entende nada de futebol, começando do STJD, passando pela CBF e respingando até nesses comentaristas engravatados aí, milionários, que descolaram da realidade, eles narram um esporte imaginário da cabeça deles, cara. O futebol é outra coisa. Como eu digo, a torcida é parte fundamental do futebol. Se não pode ter de um lado, não pode ter do outro. É básico. Abrir um precedente aqui gravíssimo, que talvez as pessoas não estejam dando a devida importância, porque o Grêmio tomou 4 na Arena. Se fosse 0-0 na Arena, 1-0 para alguém, cara, eu estaria enlouquecido, eu teria ido a cavalo até o Rio de Janeiro, impedir essa merda, sabe? Amarrar meu cavalo na CBF e tocar fogo na CBF. É revoltante, cara. É assim, não é tão revoltante pelo jogo do Grêmio em si ter torcida, que também é, né? Mas pelo 4-0 talvez fosse um pouco menos. Mas é revoltante pela cegueira desses caras, velho. Pela cegueira de eles não saberem o que eles estão fazendo. É a mesma cegueira dos imbecis que marcam jogos às 10 da noite, dia de semana. O trabalhador tem que chegar em casa, sai do jogo à meia-noite, vai chegar em casa que hora, para depois trabalhar no dia seguinte que hora, sabe? Tipo, ingresso caro, horários esdrúxulos, aí quando não é às 10 é às 7, né? Às 7 da noite, para ninguém conseguir chegar a tempo depois do trabalho, né? Então é preço, é horário, é fazendo de tudo para tirar o torcedor do estádio, né? Aí agora que não era para ter, os caras fazem questão de colocar, sabe? Cara, tipo assim, é repugnante. Eles não, aí quando um clube comete alguma infração, eles punem tirando a torcida, sabe? Que é um outro absurdo, eles não entendem. A torcida não é um bando de privilegiados que tem o direito de assistir de pertinho. A torcida é parte do jogo, seus idiotas. A torcida é parte do jogo. Quem assiste pela TV tá vendo um jogo com torcida e vê outro jogo se não tem torcida. É outro espetáculo, falta um elemento ali se não tem torcida. E esse elemento ajuda sim o time da casa. É um elemento que interfere no resultado da partida. Então, se um time não teve no mata-mata, é óbvio que o outro não pode ter. A gente está numa pandemia, o momento devia ser até de solidariedade, de atitudes nobres, de compreensão. Não, o Grêmio não teve aqui, o Flamenguinho foi lá espertinho, conseguiu eliminar, hahaha, então eu vou ter. Ainda mais ganhando de 4-0, cara, é de uma estupidez sem tamanho, sabe? É revoltante. Sei lá, meu. Os caras vão acabar com o futebol. Eles vão acabar. Porque quem tem a caneta na mão e quem tem o canhão dos microfones na mão, esses caras não entendem nada de futebol.
não entendem nada de futebol. Podem apostar o que eu vou falar para vocês. Eu vou deixar aqui registrado esse vídeo para a eternidade. Talvez eu já esteja morto e algum dia alguém veja esse vídeo e fale: ah, esse cara aqui tinha razão. O futebol só não acaba, né? Se bem que no Brasil já está minguando, né? A gente vê até o resultado em campo aí da seleção, nos mundiais e tal. Mas enfim, o futebol só não acaba de fato, se um dia acontecer um movimento reverso do que está acontecendo agora. Os caras começarem a baratear os preços, pensar melhor nos horários, em vez de proibir papel picado, os caras vão começar a distribuir na entrada bobina, papel picado, bandeira, né? Eles vão tentar fazer um movimento de reverter o prejuízo, né? Porque a criança que eu era, que entrava no Estádio Olímpico e ficava encantado com aquilo que eu via, nunca vai existir hoje. A criança que entra numa arena hoje, só com a elite presente, sem papel picado, sem bandeira, né, com um monte de gente irritada ao redor, pipoca R$20. A criança que entra no estádio, nesse universo de hoje, é muito mais difícil se apaixonar pelo futebol, né? E o povo em si, o povo, o real povo, só ver vídeos da década de 80, de 90, o povo estava nos estádios ainda. O povo estava nos estádios, o povo tinha interesse. Hoje, cara, o povo não está nos estádios. Então, assim, é um bando de imbecil que comanda o futebol e que comenta o futebol, que não sabem o que estão fazendo. E eles estão aumentando o galinheiro das galinhas de ovos de ouro, mas para isso eles estão matando o milharal. Eles estão matando o milharal para aumentar esse galinheiro. Vamos botar mais galinha. Vai chegar um dia que essas galinhas vão morrer de fome. Eles estão querendo ganhar mais dinheiro ao custo da paixão de quem dá o dinheiro para eles no final das contas. Só escuta o que eu tô falando. Esse jogo do Flamengo ter torcida hoje, cara, não é porque o Grêmio foi prejudicado que eu me irrito mais, né? Como eu disse, dependendo dos placares dos jogos, talvez eu estaria também por isso. Mas agora, neste contexto, eu me irrito mais por ver que os imbecis não entendem do futebol, não entendem da essência, não entendem do que significa uma torcida, não entendem do básico, do beabá da bola, e esses caras têm toda essa importância nesse cenário. É muito irritante. Feito, era mais ou menos isso. Te inscreve aí no canal. Falou, abraço.